mais ou menos em 1925. Eu comprei essa máquina aqui de café que foi do Onofre Sampaio. Esse Onofre Sampaio tinha máquina Himalaia, foi a fazenda Himalaia que era dele. Depois da fazenda Himalaia, quem comprou foi o Carizio Brajão. Aí vencemos bastante café de todas as fazendas aí. No Curalinho tinha café do Pedro Cassolari, do Francisco Ravagnoli, tinha tudo café lá. Então eles traziam o café aqui. Até o seu Miguel Vacarim guiou um caminhãozinho pequeno que eles compraram, porque era longe para vir com a carroça. Joaquim Afonso, era Joaquim e João lá, parece, fazenda Guarantã. Também tinha bastante café, beneficiou. Nenê Livino. O seu Nenê teve essa fazenda aí, produziu bastante café. Depois a Santa Luísa produziu muito, o Forzato, pai do Henry Forzato, produziu, Vicente Rangel, a Santana também produziu bastante, tinha máquina de café até, Fazenda Bonfim, Feira Alta teve bastante, Ouro Verde foi do Guego, São Francisco aqui teve bastante café, aqueles Portoleto, lá na Camirinha, lá também plantou café, Pedro Fração tinha café também. Mais gente aqui em São Domingos, quem nós vencemos um café no começo, foi do Eduardo Toffoli. Depois venderam, aí ficou do Cássio, antes ficou Ângelo Febroni também, tinha café, e cheio aqui também. Fazenda Estrela, Montenegro, aí ainda está cheio, não sei se tem um pouco de café ainda. José Pacheco, iniciou café aqui em casa também. E o Carizio, ele adubava muito o café com o pai, ele comprava todas, se tivesse aqui na cidade, volume de seco, levava. E fez uma lavoura muito importante aí. Colheu muito café fazendo em Manaus. Empregado aqui no começo, quando trabalhou com meu pai, foi o pai do Poco, chamava Manuela e Paulo e Ciro. E o Poco também trabalhou. Trabalhou o Ernesto Toscano, que é filho do Vilício Toscano, esse foi um dos antigos. Esses foram os primeiros empregados aí na máquina. Quem puxou muito café aqui para a estação foi a Fredão, o Giovanni. E naquele tempo tinha que pegar do chão, e ele tinha força, e ele não queria nem ajudante. Então, meu pai contratava ele, ficava mais barato, ele pegava sozinho e embarcava. Tinha uma força medonha. Até mais ou menos em 1932, houve uma crise muito grande, o preço de café caiu e teve a revolução na época. Eles pegavam o café aqui das máquinas, 10% chamava cota de sacrifício, o próprio fazendeiro. Esse tinha que entregar para mandar para Trabiju e foi queimado esse café. O governo não vendeu, queimou para dar o preço, para poder subir um pouco mais o preço. Aí entrou planta de milho bastantinho, começou com milho, arroz, isso daí foi tocando. E a cana entrou, mas entrou devagarinho, bem devagar na época. Porque aí algodão começou a plantar também, o Torquemada aí colocou máquina, tudo. E aí animou aí, ele financiou um pouco de algodão para plantar. E o arroz começaram a plantar também nas vargens, mas ultimamente depois parou de plantar, porque nas vargens não podia mais plantar. Não sei se você sabe, por causa do mato que saía, então eles iam plantar, não saía mato ali, parava. E na fazenda, os que ficavam lá, os colonos, quando terminava a colheita, eles tinham que pagar pagamento geral, era só, eles recebiam cada 3 meses, um negociante, e depois, no final da colheita, ele dava. Eles costumavam matar boi assim no pasto, e dava carne muito barata, dividia. Ele criava cabrito, galinha, o que queria criar, podia criar, tinha quantia para criar. Então eles viviam mais com folga na mercadoria de ter facilidade para ter a mercadoria. Cada um fazia um farol de milho, tinha lá coleção separada, não existia veneno, então se comia um alimento mais sadio, sem agrotóxicos nenhum. O colônia vivia até, eu acho que até vivia melhor do que esse boia fria que trabalha aí, que trabalha mesmo a busca, que tinha essa parte de fartura, entendeu? E eles tinham maneira, então, quando você tinha menos porco, eles matavam, dividiam, às vezes mandavam um prato cada um, tudo eles faziam tudo junto. Vaca de leite, um tinha 2, até 2 vacas, era uma quantia que eles deixavam. Mas animal que eles vinham na cidade tinha bastante.
Todos eles tinham, morava meio longe, né? Então vinha de cavalo, vinha de charrete. Traziam atrás do carrocinha de frango, lá mesmo das Duas Águas, traziam pendurado num pau, vendiam o frango caipira. Eles vinham de lá até aqui, não morriam, e o frango de granja hoje, se você carregar dentro do automóvel, não souber, morre. Era um frango criado, quer dizer, criado solto, na grama, e iam revender assim, ou a mesma coisa, que escolhiam de sócio para revender. E tinha fogão de lenha, né? Não existia gás. Os fornos eram fora de casa, aqueles fornos de cozinhar, feitos de tijolo com barro. Aí fabricava pão em casa, comprava as farinhas também. As farinhas vinham em saco. Tinha farinha Buda, tinha as farinhas grandes, 50 quilos, vinha o CC, 50 quilos que era. Também um pão com ovos, punha mais banha no meio, o pão era bom. E aí eles acostumavam amarrar o saco de estopo, vinha em saco branco, preto, e punha dentro de um armário. Tinha a semana inteira, ficava com mole fresco. Então matava um porco, fritava aqui, punha numa lata essa de 20 litros e misturava com a banha depois. Quando você queria, você abria bem tapada a lata, você abria, tirava aquela carne e passa só fritada dentro, passava no fogo, já estava frito, porque não existia geladeira, e era uma carne saborosa. Antigamente era assim, o sujeito comia, mas trabalhava muito, eles comiam mesmo com banha. Não tinha base de óleo, eles só usavam para uma salada, um pouquinho. De colesterol ninguém sabia do que era, nem. E tinha saúde, o pessoal tinha saúde. Não existia essa doença que agora aparece. Está aparecendo cada um que não conseguia falar. Quando falava câncer, minha mãe põe a mão na boca, nem falava, tinha até medo de falar. Hoje, qualquer coisinha, câncer. Naquele tempo, o povo vivia mais sossegado, porque eles não viam jornal, não tinha televisão, rádio era muito pouco, então eles viviam sem ter essas notícias ruins. Mesmo da guerra eles ficaram parados, mas aqui continuou trabalhando, não pensavam muito na guerra, porque não tinha comunicação como tem hoje. Hoje é pior, hoje se você liga a televisão, ou é crime, é morte, é tudo coisa ruim que aparece, coisa boa parece pouco na filmagem. Existia mais dia santo, menos feriado. Eles obedecem mais, por exemplo, sexta-feira santa, fazem baile de época, dia santo grande, e fazem baile a ponto disso. No tempo não havia mesmo. 40 dias tinha gente que guardava, tinha gente, na minha casa tinha um radinho, e minha mãe não deixava ligar o rádio na Semana Santa. O bacalhau vinha em barril grande. Eu lembro que o papai ia lá, pegava também bastante pedaço, o bacalhau pendurava. Era muito barato, era mais barato que carne. O mundo de hoje foi de luxo, não sei, não entendo isso aí também. O sentimento, o povo tinha mais sentimento quando morria uma pessoa do que hoje. Por exemplo, quando morria uma semana, você passava a semana inteira. Chegava com luto no braço, chegaram até a usar uma fita no braço, outros usavam uma fita no chapéu. Eu acho que hoje os pais deram uma parte de liberdade para os filhos demais também. Eles abusam dessa liberdade. Apareceu esse negócio da maconha, que não existia antigamente. Então, primeiro, os filhos tinham respeito com os pais, porque não fumava nem na frente do pai. Hoje eles brincam, o pai que não dão, fala que o pai é antigo, que sabe nada, desrespeita, tem muitos que desrespeitam. É uma classe que não é de muito pobre, não se sabe, uma classe mais ou menos. Tem que andar, modificar muito e fazer grupo de pessoas, ter conselho, um conselhar o outro para não entrar em bebida muito e não entrar nessa droga que é uma perdição isso daí, para poder viver a família mais em harmonia melhor.